focalizando esse evento. Todo mundo vai ver. Porque hoje, qualquer guerrinha que estoura, todo mundo quer saber o que aconteceu, quem morreu, quantos morreram, quantos foram detonados, quantas bombas explodiram, assim. Imagine uma guerra mundial, terceira guerra mundial. Nós ouvimos falar tanto da primeira, da segunda. Vamos querer saber como é uma guerra mundial. E naquele dia em que vão iniciar a grande batalha, todos os olhos vão estar fixados. A musiquinha vai tocar na E agora, direto da planície de Josafá, do vale do Egito, direto do vale do Armagedon, vai iniciar-se a terceira grande guerra mundial. Os canhões apontados para o exército de Israel. Mísseis, bombas. Quem vai ganhar essa batalha? Todo mundo assistindo. E quando as câmeras de televisão estão todas apontadas, uma hora para um exército, outra hora para outro exército, algo estranho e diferente acontece no ar. E a direção das câmeras se volta lá para cima. Não. Uma luz. O que é aquilo? Socorro enviado dos céus para a pequena nação de Israel está encurralada? Não sei, vamos aguardar. Está descendo. O que é aquilo? Um homem montado sobre um cavalo branco. Ei, ele está vestido de um manto. Eita, o manto parece que está salpicado de sangue. Ele tem sobre a sua cabeça uma coroa. Ele traz escrito algo sobre as suas coxas, na sua vestimenta. O que está escrito ali? A câmera focaliza um pouco mais de zoom e aparece escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A imagem da TV. Esse cara da imagem está caindo. É o cameraman que já não está conseguindo segurar a sua câmera dele. Os joelhos dele já estão batendo. As mãos suando e tremas. Aqueles exércitos que estavam marcando carros, obrigado, contra Israel, começam a deixar cair as suas armas das suas mãos. O homem vem descendo. Na frente de um dos lados do vale está o Monte das Oliveiras. Ele lentamente vem descendo. Desce do seu cavalo e pisa sobre aqueles montes. Terremoto acontece. O monte se fende em dois. Ele fica bem no vale aberto ali no meio do monte e abre suas mãos. O exército de Israel que estava do lado começa a vir em direção àquele ser celestial. Que isso, homem? Que isso, é um anjo? Vamos lá ver o que isso aqui é. E quando eles chegam perto, eles veem aquelas mãos abertas, feridas. E o comandante do exército pergunta em longe: quem é o Senhor? Que são essas feridas nas suas mãos? E ele vai dizer: essas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. E todos, um a um, começam a cair de joelho, chorar, prantear, lamentar. As mentes voltam-se a quase 2000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, naquele tempo, quando eles mataram o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus teve as suas mãos perfuradas na própria casa dos seus amigos. E aí, tem uma choradeira só, abraços,
festa, porque o Filho de Deus voltou para resgatar os remanescentes de Israel. Nós, o povo do Senhor, já estaremos lá. Sabe o que o Senhor quer, finalizando com essas palavras? Que você se anime, que você persevere, porque esse dia está chegando. Que você lembre, arrepende-te, volte à prática das primeiras coisas, porque o noivo está voltando, o noivo está voltando, o noivo está voltando, o noivo está voltando, o noivo está voltando. Ele quer achar você arrependido, arrependida, com o seu coração reavivado, com a sua chama acesa, a sua lamparina não apagada. Vamos ficar em pé, igreja? Dá tempo de ministrar ainda mais um pouco? Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, ó Senhor. Mas eu peço que os músicos, eu peço que o pastor, deu 10 horas, 5 instrumentos, bom? Temos que vigiar. Quando os músicos se preparam, aconteceu lá na Romênia, país fechado, islamismo, pregação do Evangelho proibido. Garoto, 14 anos, ele costumava pregar o Evangelho nas praças, contrariando toda a lei. Uma vez as autoridades o prenderam, eles disseram: moço, você não sabe que é proibido pregar o Evangelho aqui? E eu sei, mas eu estou trabalhando para meu Senhor. E ele continua a pregar. Segunda vez as autoridades o prenderam, quebraram uma das suas limusines. 14 anos, com a mão quebrada. Isso é para você não esquecer novamente que é proibido pregar o Evangelho aqui na Romênia. Ele voltou para a praça e continuou pregando. Segunda vez, terceira vez o pegaram, quebraram as suas perninhas. E ele mesmo, com a mão machucada, perninha quebrada, ele continuava pregando o Evangelho na praça. Quarta vez o prenderam. Olha, moço, você não tem jeito mesmo, né? E o comandante daquele batalhão, daquela companhia, falou: me dá uma tesoura. Cortou um pedaço da língua do moço. 14 anos. E ele começou a sangrar, 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 agonizando no chão. Saía muito sangue da boca dele. E ele fazia sinal, ele já não conseguia falar, fazia sinal que ele queria algo para escrever. Ele deram um pincel atômico para ele, aqueles pincéis grossos, e ele escreveu na parede, por isso escreveu: quebraram minhas mãos, quebraram minhas mãozinhas, quebraram meus pés e minhas pernas, cortaram minha língua, mas a tinta do pincel falhou. Ele jogou o pincel pela boca e escorreu. O sangue que escorria da boca dele, ele continuou escrevendo. Mas não conseguiu arrancar Jesus do meu coração. E aos poucos o menino foi esvaecendo e morreu. O comandante, lendo aqui na parede, falou: lave isso, limpe isso, tira isso. Não quero nem lembrar desse menino. E vieram lá os seus subordinados, começaram a limpar isso, esfregar a parede. Apagaram quase tudo o que o menino escreveu, mas não conseguiram apagar as letras de sangue que continuaram, permaneceram escritas. Mas não conseguiram arrancar Jesus do meu coração. Mas não conseguiram arrancar Jesus do meu coração. O comandante começou a chorar, seus subordinados também. Toda aquela companhia acabou se convertendo a Jesus.
for por emoção, não venha. Com a permissão do pastor, você que deseja realmente coração, voltar à prática do primeiro amor, das primeiras obras, daqueles primeiros dias da conversão, venha à frente como fazendo realmente